A gente chama aqui para comentar estes dados do relatório de política monetária e também do IPCA 15, Flávio Serrano, economista-chefe do Banco BMG. Seja bem-vindo à nossa programação, meu caro. É um prazer tê-lo por aqui. Obrigado, Gabriel. Bom dia a todos. Caríssimo, eu queria começar com um dado mais quente, com o dado de IPCA 15 que a gente acaba de receber. Subiu um pouquinho mais do que o mercado estava imaginando, 0,44% neste último mês de março, claro, até o dia 15, então é uma prévia ainda da inflação. Como é que você recebe estes dados e o que acabou pesando para este IPCA 15 em março? Vimos os combustíveis apenas com o diesel se destacando, mas o resto da estrutura do IPCA também subindo bastante. Não tivemos nenhuma variação negativa, nenhuma deflação para os maiores grupos estudados pelo IBGE. Vamos lá. Apesar da surpresa de hoje, eu acho que o número não foi muito ruim, não, tá? Porque a surpresa em relação às nossas projeções foi concentrada basicamente em dois fatores. A alimentação no domicílio subiu um pouquinho mais do que a gente esperava. A gente estava ali na casa do 80, 85 e veio 1,10. Então, é basicamente alimentos, né? A gente tem visto uma pressão de in natura e de semi-elaborados puxando um pouco agora a alimentação no domicílio. Mas a gente não pode esquecer que a gente vem de um período de deflação muito forte e uma deflação fora do período sazonal. Então, meio que atrasou um pouco essa pressão de alimentos. Né? Para a gente ter uma ideia, a alimentação no domicílio acumula quase zero em 12 meses, né? Praticamente não acumulou nada de inflação, 0,40 mais ou menos, tá? O segundo aspecto que trouxe, e é a principal surpresa, na verdade, tá? Foi passagens aéreas. Passagens aéreas a gente estava esperando que viessem a cair mais ou menos uns 11%, tá? Por falta disso, as coletas apontavam para isso, e acabou subindo um pouco mais de 5%. Então, isso fez com que a inflação de serviços fosse mais alta, mas quando a gente olha os qualitativos da inflação, todos vieram muito bons e a abertura como um todo muito parecida com o que a gente esperava. A surpresa hoje foi muito localizada em pontos de maior volatilidade e que não afetam a condição de política monetária. Leitura, por exemplo, de itens subjacentes, de serviços, que está incomodando bastante o Banco Central, inclusive vai ser tema dessa nossa segunda etapa de conversa, o relatório de política monetária, em que o Banco Central fala que ainda há pressão para a inflação de serviços no Brasil. Nestes dados mais qualitativos, a gente vê melhora, na tua opinião, Flávio? Sim, exatamente. A gente vinha com o PCA 15 do mês passado, de fevereiro, 0,66 de inflação de serviços subjacentes, né? Então, o núcleo da inflação de serviços 0,66. Caiu para 0,50, 0,49 segundo a nossa estimativa. Eu tinha 0,51 de projeção, então muito parecido, né? A parte que ainda demorando um pouquinho mais para cair é aquela serviços intensivos em mão de obra. Ficou mais ou menos estável em relação ao mês passado, em torno de 0,65, mas desacelerou em relação a janeiro. E também não ficou muito diferente do que a gente esperava, tá? A gente tinha 0,63, veio 0,66 nesse mês de março, tá? Então assim, aqui essa parte a gente sabe que o mercado de trabalho apertado ele está segurando essa inflação de serviços intensivos e mão de obra, mas a parte que é mais ampla, que é justamente o núcleo da inflação de serviços, ele descomprimiu e caiu até um pouquinho abaixo do que a gente estava esperando. E outro ponto importante também foi a própria dinâmica dos núcleos de inflação. Então vamos tirar de lado a inflação de serviços e pegar o IPCA como um todo. A gente também faz diversas medidas de núcleo para tentar capturar a tendência do IPCA. Ela descomprimiu em relação às últimas duas leituras, que estavam ali na casa do 0,50, até um pouco mais alto. Foi na casa do 0,30, 0,35, também em linha com o que a gente esperava. Então, como eu falei, hoje foi muito surpresa pontual, dá um susto no primeiro momento, mas a leitura em si, ela não foi muito ruim, não. Por exemplo, para combustíveis especificamente, que é o calcanhar de Aquiles, talvez, para a condução de política monetária nestes próximos meses. O Banco Central fala sobre essa preocupação, inclusive revisou as projeções de inflação por conta de encarecimento de combustíveis. A gente teve, desta vez, para o IPCA 15, redução para etanol, para GNV e também para gasolina. Só o diesel que acabou subindo de forma mais rápida, 3%. Quando a gente recebeu o dado de inflação cheio, lá em abril de 2026, olhando para trás, para este mês de março, estes combustíveis devem pesar mais, na opinião do banco, Flávio? Com certeza. A gente esperava esse comportamento mesmo, né? Ainda essa descompressão, isso é um pouco resultado daquela queda de preços que aconteceu no final de janeiro, mas que não repassou tão rápido para a gente, porque a gente estava com o ciclo de etanol ruim, né? A gente estava na entre-safra de etanol, então os preços do etanol acabaram afetando o preço da gasolina. Quando começou a melhorar um pouco a questão da produção de etanol aqui no mercado doméstico, isso fez com que os preços dos combustíveis caíssem. Então a gente vê o etanol caindo e a gente viu também a gasolina caindo por conta disso, por conta da redução do finalzinho de janeiro, mais um pouco o alívio do etanol.
O diesel foi muito mais complexo o processo, porque antes mesmo da Petrobras reajustar preços, os preços já dispararam nas bombas. Então, o impacto já foi possível da gente observar, mesmo com pouco tempo de coleta, porque a coleta do IPCA 15 acabou no dia 17 de março, né? Então, agora, até o final do mês, a gente já viu um aumento na ponta, segundo as nossas coletas de preços, de 5,5% para a gasolina e de 20% para o preço do diesel. Então, um aumento super expressivo, né? Isso, então, com certeza já vai contaminar essas leituras para o mês de março, agora fechamento do mês, né? Do IPCA, do fechamento do mês, e principalmente o IPCA 15 do mês que vem, né? O IPCA do mês de abril, o 15 de abril, vai estar pegando todo esse aumento, isso se não continuar aumentando, né? Porque a gente está com um diferencial importante em relação aos preços internacionais, a gente está falando aí de 40%, aí oscila muito, né? Porque está muito volátil o petróleo, mas em torno de 40% a gasolina, 65% do óleo diesel. Então, isso aí, dependendo de como for, né, o processo, se a gente conseguir ou não compensar com uma redução de impostos, coisas do tipo, mas assim, o impacto que pode acontecer sobre a inflação, ele é bastante importante. Lembrando, pensando um pouquinho agora falando de política monetária, isso é um choque. O BC não consegue frear isso, ele não consegue baixar o preço do petróleo internacional. Só que o que ele vai estar olhando é se essa inflação mais alta de combustíveis vai começar a se propagar para os outros preços da economia, para a expectativa de inflação. É isso que o BC tem que combater e é por isso que ele começou o processo de flexibilização, né, de calibração da política monetária mais comedido. Por exemplo, quando a gente olha para o relatório de política monetária, como é que a gente faz esses dois dados se conversarem? Esse arrefecimento da inflação ao longo dos últimos meses que a gente viu, estes choques que a gente vai ver para o preço de combustível e petróleo e também a condução de política monetária no Brasil. Como é que a gente junta toda essa história no relatório de política monetária que foi publicado hoje pelo Banco Central, Flávio? Vamos lá. Em termos de comunicação, o relatório não difere da ata e da comunicação de quarta-feira passada. Então, a mensagem é a mesma, né? É cautela, calibração da política monetária e é um ambiente internacional mais incerto, né? A gente consegue ver um pouco o que a gente está conversando nas projeções de inflação do Banco Central. Quando a gente pega o RPM, tem a abertura de todo o horizonte relevante, na verdade, até além disso, né? A gente já vai até lá na frente a inflação. A gente viu uma piora muito marginal da inflação de preços livres, né? E isso foi fundamentalmente em função da piora de expectativas de inflação, né? Quando os membros do BC lá fizeram a modelagem, as contas, usaram a Focus que piorou na ponta por conta dos combustíveis, então foi uma piora marginal e boa parte do ajuste de projeção de inflação do IPCA feito pelo Banco Central foi em preços administrados. Então, eles adotaram uma premissa nova, uma premissa que o preço do petróleo sobe para perto desses níveis, né, em torno de $100, ele cai um pouquinho seguindo a curva futura e depois ele vai evoluindo com o diferencial de inflação entre o Brasil e os Estados Unidos, para não ter impacto sobre os modelos de longo prazo, né? Então, o BC faz essa estratégia, assim como o que ele faz com o câmbio e outras premissas, né? Então, você tem uma piora importante da projeção de inflação para esse ano de 26, para 3,9%, né? E uma piora bem menor em 2027, ali no caso do terceiro TRI ou quarto TRI de 27, porque justamente você se dissipa um pouco desse efeito e o mais importante mesmo é ver política monetária, para a política monetária, a inflação de livres. É ali que a gente está de olho mesmo, porque ali o ciclo econômico ele afeta a inflação de livres. Administrado são contratos, inflação passada, preço do petróleo, são coisas que a política monetária não tem muito efeito, não tem muito o que fazer. Perfeito. E, de certa forma, essa projeção de que a gente só vai chegar na meta lá em 2028, depois do horizonte relevante, preocupa o banco, talvez em relação à extensão desse ciclo de juros muito altos para o país? Porque a gente fala de calibração ainda, ou seja, o juro vai continuar lá na casa do chapéu, acima dos 2 dígitos, com certeza. O que a gente consegue ler deste mais longo prazo para a política monetária, Flávio? É isso, acho que o cenário ele já era complicado, complexo, na verdade, porque a gente tinha já ambiente no cenário internacional bem adverso, né, com bastante volatilidade e incerteza, e aí a guerra traz um novo elemento de incerteza para isso, e você tem essa trajetória de acomodação da atividade, tinha essa melhora da inflação de curto prazo. Nesse ambiente, o BC tende a ser mais conservador. Então, a gente já imaginava que o BC ele cortaria juros ao longo desse ano,
mas ele ainda manteria a taxa de juros, no nosso cenário, em torno de 12%. É uma taxa de juros ainda alta. Agora, o que está acontecendo? Você tem o risco do BC ser um pouco mais conservador no curto prazo e, eventualmente, chegar ao final desse ano com uma Selic um pouco mais alta, eventualmente um 12,5%, como mostrou a Focus recentemente. Essa trajetória de queda de juros, então, ela vai sendo limitada. E aí a gente vai tendo essa convergência da inflação lá na frente, lá em 2027, 2028. O ponto fundamental aqui, que poderia ajudar a gente bastante, é a questão da desancoragem das expectativas. A gente entende que a desancoragem de 2027, 28 e 29 principalmente, na verdade, ela está muito relacionada à condução de política econômica. E o fiscal tem um peso super importante nisso. Então, se a gente tivesse uma postura fiscal mais conservadora, que limita o crescimento dos gastos, a gente provavelmente teria uma reancoragem das expectativas mais longas para perto do 3%. E aí, essa diferença, como você deixa de ter essa diferença, o peso que a política monetária precisa ter para compensar esse desvio é menor. Na verdade, vira até zero, né? Porque se a expectativa está ancorada lá na frente, a política monetária só está vendo conjuntura, ela não está tendo que compensar a desancoragem de expectativas lá da frente. E aí, então, você poderia ter juros mais baixos. Então, o que a gente entende aqui no Brasil é que, por enquanto, há muita incerteza também em relação às conduções de política econômica. A gente está no processo eleitoral em 26, né? Então vai ser um novo governo em 27, até 2030. Então, esse ambiente de maior incerteza vai fazer com que o BC seja mais conservador, até ter elementos para que você eventualmente possa cortar mais, né? Então, acho que para a gente conseguir baixar a taxa de juros para patamares mais baixos, e eventualmente a gente buscar de novo juros de um dígito nominais, a gente vai precisar trabalhar o fiscal, né? Voltar a pensar em discutir reformas, coisas do tipo. Sem essas coisas na discussão econômica aqui no Brasil, vai continuar desancorado e isso vai continuar pesando sobre os ombros do Banco Central com juros mais altos. Flávio Serrano, economista-chefe do Banco BMG, meu cara, até uma próxima. Obrigado pela participação. Obrigado, Gabriel. Um bom dia a todos. Valeu, ótimo dia.